Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Nadiele e esse é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilhei principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos sendo CLT e hoje, gente, eu trago para vocês esse vídeo, a novidade que eu comentei no último vídeo. Sim, eu comprei um apartamento financiado pelo Minha Casa Minha Vida e hoje eu quero compartilhar para vocês essa minha experiência, né? Primeiro também comentar um pouquinho sobre o racional que me fez tomar essa decisão. Eu entendo, pessoal, que é uma decisão importante, né? Uma decisão de longuíssimo prazo, que a gente precisa calcular bem os riscos, entender bem tudo como que vai funcionar para tomar essa decisão, mas eu tive motivos que me fizeram tomar essa decisão e eu quero compartilhar com vocês porque vai haver, né, essa decisão vai acabar provocando algumas mudanças aqui no canal que eu vou compartilhar tudo para você no decorrer desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você caiu nesse vídeo querendo também, talvez está pensando aí em financiar um apartamento, quer mais informações sobre isso, tenho certeza que as informações que eu vou passar aqui nesse vídeo vai te ajudar bastante sobre isso também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, obviamente, porque vai se tornar aí um assunto muito importante na minha vida financeira, né? E como aqui a gente fala de investimento, fala de finanças, fala de planejamento financeiro, então eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana. Então não esquece, deixa teu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bom, gente, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, ou se eu vou fazer duas partes, que eu acho que vai ficar melhor, mas nessa primeira parte desse vídeo eu quero contar para vocês o que me motivou, né, a fazer esse financiamento, a tomar essa decisão, quais foram as variáveis que eu considerei, o que foi que me fez, né, o estopim que me fez tomar essa decisão. E também vou compartilhar tudo com vocês, gente, detalhadamente, talvez numa segunda parte, ou, né, se o vídeo ficar muito longo, acompanha aí até o final. Numa segunda parte do vídeo eu vou falar sobre valores, quanto que eu financiei, qual foi o valor do meu financiamento e também contar detalhadamente para vocês os passos, né, que me fizeram chegar até esse resultado. Bom, gente, então vamos lá. O que me fez, né, de fato, tomar essa decisão, tá? São várias situações que cheguei num consenso de que, para mim, na minha situação, na minha realidade, a melhor opção seria financiar um apartamento, tá? Primeiro, eu estava fazendo um movimento já há um tempo atrás de procurar casas para alugar. Hoje, para quem não sabe, eu moro numa casa cedida, né, do meu pai, dos meus pais. Então, eu não pago aluguel aqui. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. É uma cidade cara, com custo de vida elevado, tá? E eu estava procurando casas para alugar, porque eu queria realmente sair daqui, né? Os meus pais, eles construíram essa casa com o objetivo de alugar e eles não estão alugando a casa, cederam a casa pra gente, pra me ajudar. Pra quem não sabe também, chegou agora, eu sou mãe solo de duas meninas, então ele fez esse favor, né, cedendo essa casa também para me apoiar nessa parte financeira, e isso tem sido uma vantagem muito boa para mim. Eu sou muito grata a isso, é uma oportunidade muito boa, tanto é que foi devido a isso também de eu não pagar aluguel que eu consigo fazer os meus investimentos todos os meses. Se não fosse por isso, eu não conseguiria com toda certeza. Mas, contudo, eu senti a necessidade de sair, gente, da minha zona de conforto, de buscar também a minha própria vida, né? Porque aqui eu tô morando com todo mundo junto, os meus pais também moram aqui. Querendo ou não, eu ainda tô morando com os pais, né? Na minha cabeça, apesar de não ser dentro exatamente da mesma casa, mas é no mesmo terreno, a casa é dele, eu tenho essa consciência, não é porque é meu pai que a casa é minha, que tudo é dele, é meu também. Eu acho que não é por aí. Então eu quis procurar casas para alugar para eu poder ter a minha vida, né? A minha própria vida, sair um pouco dessa zona de conforto que eu estava de, tá tudo bem, eu tô tranquilo, eu não posso ficar a minha vida inteira aqui, morando de favor, até porque ele construiu essa casa aqui para ele alugar, para ele ter o rendimento dele, a fonte de renda dele para quando ele não estiver mais trabalhando, e de alguma forma eu estou atrapalhando, né, nesse sentido. Então eu comecei a pensar nisso.
E aí eu fui procurar, né, casas para alugar aqui em Florianópolis, porque as minhas filhas ainda estão na creche, eu precisava de uma casa aqui, né, próximo da creche delas, e eu moro na ilha mesmo, né, gente? Na ilha é tudo mais caro. Se você vai para umas cidades mais distantes do centro, distante da ilha, né, que é onde é a capital aqui mesmo de Santa Catarina, diminui um pouco, mas não tanto, tá? Eu comecei a perceber que tanto seja em Biguaçu, Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz, que é extremamente distante, o valor, o preço dos aluguéis não muda, não varia muito, estão todos na faixa de R$ 2.000. Então eu comecei a pensar, se for para eu pagar R$ 2.000 no aluguel, para mais, né, porque é no mínimo R$ 2.000, tá, gente, que eu tô falando aqui de R$ 2.000 é numa casa, numa comunidade, talvez num lugar mais afastado do centro, uma casa onde tem talvez um quarto ou no máximo dois, talvez não vai ter uma garagem, por exemplo, para colocar o seu carro, uma casa num terreno onde você vai ter que compartilhar com outras pessoas, uma casa onde às vezes você não vai poder fazer mudança nenhuma. Por exemplo, eu fui visitar uma casa e eu tenho os meus móveis, né? E eu queria levar os meus móveis, né, para essa casa, porque os móveis lá dessa casa estavam todos destruídos. E o dono falou que não ia tirar, que não poderia tirar, que não tinha onde colocar, então eu teria que alugar aquela casa com aqueles móveis horríveis, né, todos destruídos, porque o dono não tinha onde colocar e não ia tirar os móveis de lá. Então tem todos esses detalhes. E eu precisava de uma casa que fosse próximo da creche das minhas filhas, porque elas ainda estão na creche. E aqui eu realmente não encontrei, tá? Abaixo de R$ 2.000 você não encontra nada, tá? Uma casa que seja de 2 quartos, obviamente, uma casa é um apartamento, tá, gente? Quando eu falo casa é os dois, genérico. Que seja de 2 quartos, que tenha garagem e que seja próximo de onde eu trabalho ou de onde as minhas filhas estudam, né? A creche das minhas filhas. E eu não encontrei, tá, gente? Realmente eu não encontrei. E eu comecei a pensar, se for para me pagar R$ 2.000 de aluguel, eu prefiro pagar uma parcela de um financiamento, né? Que eu vou ficar aqui, né, morando aqui até a entrega das chaves, porque o apartamento que eu financiei é um apartamento na planta, ainda na verdade está em fase de construção, né? Então vai demorar um pouco para entregar as chaves, eu já tinha ciência disso, mas eu ia continuar aqui, né, morando aqui, mas com prazo, né, com prazo determinado, com alguma coisa já em vista, né, do que ficar aqui por prazo indeterminado, sem construir praticamente nada, sem ter nada e só na zona de conforto ali, investindo R$ 1.000 por mês e esperando que alguma coisa acontecesse, tá, gente? Então, esse foi o meu estopim, tá? Quando eu caí a ficha do como que estava a realidade dos aluguéis, dos preços dos aluguéis aqui na minha região. E isso, quando eu falo de Florianópolis, eu tô falando de Grande Florianópolis, tá, gente? Então, tanto as cidades de Palhoça, Biguaçu, São José, todas essas cidades estão basicamente no mesmo valor aí. De 2.000 para cima, tá, gente? Para baixo você não vai encontrar. Não vai encontrar. Ainda mais para quem tem uma família, que quer que tem filhos, que quer colocar no quarto separado, não vai encontrar, tá? Então, esse foi o meu primeiro motivador. O segundo é justamente essa questão de eu ser mãe. Eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho a minha família. Eu tenho uma família, apesar de não ser uma família completa, né? Uma família completa da forma com que a sociedade enxerga, mas é a minha família. Eu e as minhas filhas somos uma família. E eu preciso pensar tanto no futuro delas quanto no presente também, ter um lugar fixo, um lugar onde eu realmente vou morar, vou habitar, um lugar onde vai ser a minha casa, porque eu não quero alugar um apartamento, alugar uma casa e ficar à mercê da vontade do dono, né? Aqui, por exemplo, Florianópolis é uma cidade turística, né? Então acontece muito de você alugar uma casa e na temporada vem muitos turistas para cá, os donos da casa te despejam, simplesmente dizem para você sair porque eles vão alugar a casa para temporada, na diária, que é muito mais lucrativo. Então, você que quer alugar anual, que quer alugar uma casa para morar por muito tempo, não tem essa facilidade, não tem muito essa possibilidade. Pode acontecer com você, obviamente que isso não é determinante, né? Mas também pode acontecer com você. Então, não quero ficar à mercê disso.
não quero ficar à mercê de não poder fazer nenhuma melhoria na casa. Às vezes a casa tá com vazamento, tá com alguma coisa, você tá ali consertando a casa pro dono, entendeu? É melhor que seja seu, né? É melhor que seja para você. Então, esse também é um ponto importante de você ter o seu lugar e não ficar dependendo da vontade dos outros, né? De qualquer situação. Às vezes a pessoa também não vai se despejar por maldade, né? Obviamente pode ser que a pessoa realmente precise, mas você ter o seu, né? Eu ter o meu é muito mais vantajoso. Tem a questão também de ter um lugar fixo, porque como eu tenho as minhas filhas, eu preciso de ter um lugar fixo para morar, né? Um lugar permanente. E às vezes você fica à mercê aí do contrato, de várias situações, gente, que podem ocorrer, e eu vejo isso direto acontecer, principalmente aqui no YouTube, pessoas dizendo que foram despejadas, que tiveram que sair, que se mudaram. Eu não quero, eu não gosto de me mudar, eu não gosto de ficar saindo, gente. Tanto é que eu moro aqui há muitos anos e eu continuo aqui porque eu gosto do bairro e eu não gosto de ficar me mudando, tá? Não é legal. Principalmente para quem tem filho, ter que ficar mudando de escola, ter que ficar mudando todo o contexto de uma vida, né? Você vai ter que mudar por conta de alguém te despejar ou coisa parecida. Então, isso para mim é uma situação muito importante que me fez também querer tomar essa decisão, né? Que me fez tomar essa decisão. Outra situação é a minha situação hoje, né? No meu momento atual hoje, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu não pago aluguel, gente. Então, eu não tenho como eu posso dizer, esse custo a mais, né, na minha vida. Já pensou se eu tivesse que pagar aluguel e ainda tivesse que financiar um apartamento? Com certeza eu não conseguiria fazer isso. Mas eu quero aproveitar de forma efetiva mesmo essa oportunidade que eu tenho aqui, né? Como eu falei, meu pai cedeu essa casa aqui pra mim, então eu vou aproveitar essa oportunidade para poder comprar a minha. Então, enquanto eu não pago aluguel aqui, eu vou pagar o meu financiamento, pagar o meu apartamento, e quando eu receber as minhas chaves, aí sim eu vou morar lá e aí eu vou realmente estar pagando a minha casa mesmo, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante. Esse é um momento que eu realmente deveria fazer isso, né? Eu sinto que eu tenho essa vantagem, eu diria, né? É uma vantagem, porque para quem paga aluguel e ter que pagar um financiamento, a pessoa teria que realmente pensar melhor mesmo, porque ela corre um risco muito grande de ficar inadimplente, de não conseguir pagar. Agora, eu tenho um lugar para viver. O meu pai não vai me expulsar daqui, entende? Então, eu tenho um lugar para viver. E eu não preciso me preocupar com isso, me preocupar em ter que pagar duas contas, né? Ter que pagar duas contas que são pesadas. Então, essa é uma oportunidade muito grande que eu tive, né? De não precisar pagar aluguel. Isso também pesou bastante na minha tomada de decisão, tá? Porque eu tinha duas opções, gente. Ou era continuar aqui o resto da minha vida, tá? Coisa que eu realmente definitivamente não queria. Ou era alugar uma casa, entendeu? Só que das duas maneiras eu ia sair perdendo, porque eu ia alugar uma casa e a casa não ia ser minha nunca. Eu ia viver a minha vida inteira alugando casa com todos esses riscos que eu já comentei pra vocês e ela nunca ia ser minha. Eu ia ficar 30, 40 anos da minha vida pagando aluguel, né? Coisa que eu poderia também estar pagando o meu financiamento, o meu imóvel. Ou continuar a minha vida aqui, não comprar nada, né, gente? Porque, sinceramente, eu comecei a pensar, qual é o empresário que a gente conhece, qual é a pessoa bem-sucedida que a gente conhece hoje que não tem dívida? A gente, infelizmente, só consegue as coisas se endividando, galera. Essa é a grande realidade. Eu realmente cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir a longo prazo, tá? Porque até para o investimento, eu não estou falando contra investimento, tá, gente? Mas até para a gente viver de investimento a longo prazo, eu ia ter que esperar pelo menos 20 anos. Eu ia ter que ficar pelo menos 20 anos da minha vida guardando dinheiro, e que seja um dinheiro
um valor significativo, tá? Que deve ser um valor significativo, porque vocês podem olhar por mim, eu tô falando de mim, tá? A gente tá falando da minha experiência. Eu fiquei 2 anos, praticamente, investindo e eu consegui guardar 20 mil reais, tá, gente? 20 mil reais, isso não é muito, tá? Isso não é muito para quem passou 2 anos investindo, gente. É quase que R$ 1.000 por mês, tá? Então, eu sei que, inclusive, essa é uma realidade de poucas pessoas. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Imagina alguém que precisa pagar conta, pagar aluguel e ainda vai conseguir investir? Não vai, gente. Então, a forma mais fácil e mais efetiva, de fato, da gente conseguir conquistar alguma coisa é realmente se endividando, é financiando mesmo, gente, porque a gente não vai ter condição de fazer isso. Ah, mas você poderia ter ficado esse tempo e investido dinheiro e pagado à vista para diminuir. Gente, eu ia demorar o mesmo tanto, tá? Eu ia demorar o mesmo tanto para conseguir investir. Por exemplo, digamos, eu até fiz esses cálculos, todos esses cálculos eu já fiz, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu realmente peguei, simulei, tá? Eu peguei o valor da minha parcela, tá? E eu simulei investindo todo mês durante 3 anos, tá? Durante 3 anos, que são 3 anos e meio, tá? Durante 30 meses, vamos falar em meses. Durante 30 meses, há uma taxa de juros de 10%, investindo R$ 2.000 todo mês. Eu ia chegar no mês 30 com 60 mil reais investidos, 67, 65 mil reais investidos, gente. Isso é o valor da entrada do apartamento. E daqui 3 anos, o valor do apartamento, que hoje eu tô pagando X, daqui 3 anos eu vou pagar 3x. Tá? Porque a inflação realmente aqui nesse país é realmente muito grande e isso é um fator que a gente tem que levar em consideração, quem não tem dinheiro. Então, pra mim, ia mudar o quê? Né? Ia mudar o quê? Se eu começar agora ou começar daqui 3 anos? Não, primeiro guarda esse valor, mas daqui 3 anos o valor do imóvel que eu quero alugar, que eu quero comprar, não vai mais estar nesse preço que eu paguei hoje, por exemplo. Porque eu estou, desde 2024, namorando, né, essa situação com medo, né? Eu deveria ter começado lá. E em 2024, o imóvel estava 190 mil. Hoje está 100 mil reais mais caro, gente, em 2 anos praticamente. 100 mil reais mais caro. Então, de fato, eu cheguei à conclusão de que não, eu não vou conseguir viver de investimentos agora, entendeu? Não é algo que vai acontecer agora. Então, se for para eu investir na Bolsa de Valores e investir no imóvel, eu vou investir no imóvel, tá, gente? Por quê? Porque eu sou mãe, eu tenho a minha família. Eu preciso, de fato, viver, caminhar com as minhas próprias pernas e viver a minha vida com as minhas filhas, com a minha família, já, entende? Eu não posso esperar 20 anos para chegar ao meu primeiro milhão e viver de renda a partir daí, entendeu? Porque, de fato, eu ia atrasar outras coisas da minha vida. Então, a gente nunca vai encontrar, gente, a situação perfeita, tá? É bem difícil a gente ter, assim, tudo casando, toda a situação perfeita. Não, a gente vai realmente ter que escolher entre aquilo que faz mais sentido pra gente, tá? Bom, pessoal, então foi isso, né, que me fez tomar essa decisão. Esse foi o racional que eu utilizei, foram as coisas que eu pensei. E eu não tô, de fato, deslumbrada, tá, gente? Eu sou feliz, obviamente. O meu principal medo era que a Caixa não aprovasse o financiamento que eu tava pedindo, né? Porque eu fui sozinha, com a minha renda sozinha. Eu fiquei pensando, talvez eles não pudessem aprovar o valor, né? Porque era um valor alto. Mas eles aprovaram, tá? Mas eu de fato não tô deslumbrada. Talvez seja porque eu ainda não consegui ver, né? A obra ainda tá em andamento, né? Tá em fase de construção e tal. Então não é algo que você compra hoje e você recebe amanhã, entendeu? Você tem que esperar um tempo e algum tempo, algum período de tempo ainda para poder realmente concretizar, você ver aquilo acontecendo. Mas eu não tô deslumbrada porque eu sei que é uma dívida, apesar de eu considerar também um investimento, isso para mim não deixa de ser um investimento, tá, gente? Obviamente que não é um investimento onde você vai ter um retorno financeiro, mas você vai ter um retorno pessoal, principalmente, tá?
da sua vida mesmo, de você ter um patrimônio depois futuramente, quando você terminar de pagar ali, é seu o imóvel, e isso é realmente muito gratificante. Mas, como eu disse, eu não estou deslumbrada porque eu sei que é um compromisso, né? Um compromisso de longuíssimo prazo aí, então isso acaba tirando um pouco daquela alegria, né, digamos assim, de ter de fato conquistado, né? Mas de qualquer maneira, gente, é uma grande conquista, eu estou muito feliz e eu espero que vocês também estejam felizes por mim. Eu sei que muitas pessoas podem me criticar aqui, né? E eu estou preparada para isso. Eu acho que cada um sabe aquilo que é melhor para si, né, pessoal? E eu também não estou incentivando ninguém a fazer isso, eu estou realmente passando para vocês essa novidade, porque algumas coisas vão mudar aqui no canal por conta disso. Como eu vou investir, eu vou pagar, né, esse financiamento, não vou conseguir investir, pelo menos até o final do ano, não vou conseguir mais continuar investindo na bolsa. Só para deixar claro, eu não utilizei esse valor, né, que eu tenho investido já guardado, eu realmente não mexi nele, eu me organizei para que eu não precisasse utilizar esse dinheiro, tá? Então ele continua lá, os meus 20 mil reais continuam lá investidos, tá? Mas eu não vou conseguir tá fazendo novos aportes, pelo menos até o final deste ano, tá? De 2026. Talvez a partir do ano que vem, com as coisas aí se estabilizando um pouco melhor, eu consiga. Então, não vai ter vídeos no canal de atualização da carteira, pelo menos por enquanto, tá? E essa é uma mudança importante aqui pro canal, porque o nicho do canal, o objetivo do canal era esse. Mas, por outro lado, eu posso estar trazendo aqui para vocês atualizações do financiamento, né, gente? Então, eu posso... vou abrir aqui para vocês mesmo, se vocês quiserem, obviamente, saber qual o valor, né, de fato eu tô pagando todo mês, porque a gente tem algumas questões ali que são variáveis, tá, gente? Depois, talvez na segunda parte desse vídeo eu fale mais sobre valores e explique melhor essa situação. Então, todo mês vai ter uma variação aí, não vai ser um valor fixo. Então, eu posso estar trazendo essas atualizações, trazendo atualizações também sobre a própria construção, né? Se eu tiver aqui atualizações, eu vou estar trazendo para vocês. Vai ser basicamente esse o meu investimento a partir de agora. Então, por conta disso, eu quis trazer esse vídeo para esclarecer essas situações para vocês, tá, gente? Se vocês não virem vídeos no canal sobre a atualização da carteira, é esse o motivo. Eu não vou estar investindo na Bolsa de Valores, pelo menos por enquanto, tá? Mas é basicamente isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou muito longo, então nessa primeira parte do vídeo eu trouxe realmente para vocês aí só o racional, o porquê, né, que eu decidi tomar essa decisão, né, porquê que eu tomei essa decisão de investir. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês valores, tá, gente? Tudo o que eu paguei, como que foi o processo desde o início, para vocês entenderem bem qual foi o passo a passo, o tempo que demorou, tudo isso eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, valores de parcela, valor de financiamento, valor do imóvel total, todos esses detalhes que muitas vezes a gente quer saber e ainda não sabe, né, porque acaba que nunca fez, né, e tem um pouco de curiosidade, um pouco de medo de saber como é que funciona o financiamento mesmo na prática, eu vou trazer para vocês aqui no próximo vídeo, tá, gente? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!